Ninguém conseguia acalmar o milionário árabe furioso, até que a faxineira falou árabe fluentemente e tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O barulho de vidro quebrando ecoou pelo luxuoso saguão do Hotel Copacabana Palace. Os funcionários trocaram olhares apreensivos enquanto os hóspedes se afastavam discretamente. No centro da confusão, um homem alto de terno impecável gesticulava, seu rosto contorcido de frustração enquanto falava em inglês com forte sotaque. Isso é inaceitável. 3 dias. 3 dias e vocês não conseguem resolver um problema simples. Laila Mendes observava a cena enquanto empurrava seu carrinho de limpeza para longe da confusão. Mantinha a cabeça baixa, como havia aprendido nos 6 meses trabalhando naquele hotel 5 estrelas. Invisibilidade era uma arte que os funcionários da limpeza dominavam bem. A voz do gerente soava tensa, tentando apaziguar o hóspede enfurecido. Senhor Al-Fahad, lhe asseguro que estamos fazendo todo o possível para... Possível? O homem árabe interrompeu com um riso seco. Estou pagando pela melhor suíte deste hotel. Minha delegação chega amanhã para uma negociação que pode mudar o rumo dos investimentos no seu país e vocês não conseguem nem mesmo garantir que meu quarto tenha a temperatura adequada? Laila ajustou o crachá em seu uniforme azul marinho e continuou seu caminho pelo corredor lateral. Conhecia bem aquele tipo de situação. Karim Al-Fahad, CEO do Al-Fahad Holdings, era o assunto de todas as conversas entre os funcionários desde sua chegada há 3 dias. Um milionário dos Emirados Árabes, dono de uma fortuna estimada em bilhões, conhecido tanto por seu gênio nos negócios quanto por seu temperamento explosivo. O vidro quebrado era um copo de água que escorregara da bandeja de um garçom nervoso. Não havia sido culpa de ninguém, mas para alguém como Al-Fahad, Laila sabia, qualquer pequeno erro era amplificado quando as coisas já não estavam indo bem. Senhor, nossa equipe técnica já está. Sua equipe técnica é incompetente. Al-Fahad passou a mão pelos cabelos escuros. Estou cansado de promessas vazias. Quero falar com o proprietário deste estabelecimento. Agora, o gerente empalideceu. Marcos Vasconcelos, dono do hotel, estava viajando a negócios. Laila viu a expressão de desespero crescendo no rosto do gerente, enquanto ele tentava formular uma resposta que não piorasse a situação. Algo dentro dela se agitou. Uma memória, talvez. O cheiro de cardamomo e café no ar da manhã. A voz de seu pai conversando em árabe fluente com os diplomatas que frequentavam sua casa em Mascate, capital de Omã, onde vivera dos 8 aos 16 anos. Seu pai costumava dizer: conhecer o idioma de alguém é conhecer sua alma. Era por isso que ele, como diplomata brasileiro, fazia questão que Laila e sua irmã aprendessem o idioma local, onde quer que fossem designados. Vou cancelar minha estadia, anunciou Al-Fahad, provocando uma nova onda de pânico entre os funcionários. Meu assistente vai providenciar acomodações em outro hotel e vocês podem explicar à imprensa por que o maior investidor árabe do momento decidiu sair do seu estabelecimento. Foi então que Laila fez algo que nunca imaginara fazer. Algo que contrariava todas as regras não escritas de sua posição. Ela parou, respirou fundo e se virou. La Tarzan, Al-Mushakilat Basita. As palavras saíram naturalmente de sua boca. Não se preocupe, o problema é simples. O silêncio foi imediato. Todos os olhares se voltaram para a camareira de uniforme azul que ousara falar. O rosto de Al-Fahad transitou da raiva para a completa surpresa. Tata Kalam al-Arábia? Perguntou ele incrédulo. Você fala árabe? Laila sentiu o rubor subindo pelo pescoço, mas manteve a postura. 8 anos no Oriente Médio lhe ensinaram a importância da compostura. Naam, respondeu simplesmente. Sim. O gerente parecia prestes a desmaiar, dividido entre a gratidão pela intervenção inesperada e o horror de ver uma camareira se dirigindo diretamente ao hóspede VIP.
Al-Fahad deu 2 passos em direção a Layla, sua postura mudando sutilmente. A tensão em seus ombros diminuiu enquanto ele a estudava com curiosidade. Como aprendeu meu idioma? Perguntou em português perfeito, para a surpresa de Layla. Morei em Omã por 8 anos. Meu pai era diplomata. Um leve sorriso se formou nos cantos da boca dele. E agora você limpa quartos? Não era uma pergunta, e o tom não carregava desdém, apenas uma constatação. Ainda assim, Layla sentiu uma pontada de orgulho ferido. Agora termino meu mestrado em Relações Internacionais e trabalho para pagar minhas contas, respondeu com dignidade. O senhor está com problemas no sistema de ar-condicionado, correto? É um problema no controle central do prédio, não apenas em sua suíte. Estamos enfrentando uma onda de calor fora do comum para agosto no Rio. Al-Fahad levantou uma sobrancelha, claramente não acostumado a ser respondido com tanta franqueza. A equipe de manutenção está trabalhando na solução, continuou Layla. Mas enquanto isso, talvez eu possa sugerir algo que aprendi em Mascate para amenizar o calor. Por um momento, todos prenderam a respiração. O gerente parecia prestes a intervir quando Al-Fahad fez um gesto com a mão pedindo silêncio. Continue, ordenou, seus olhos fixos em Layla. Um pano úmido com água gelada e algumas gotas de óleo de menta nas têmporas e pulsos. Minha mãe fazia isso para nós nos verões de Mascate quando o ar-condicionado falhava. É surpreendentemente eficaz. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. O gerente parecia em pânico, provavelmente imaginando que seria demitido antes do fim do dia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Karim Al-Fahad sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Shukran, agradeceu ele. Obrigado. Mascate, bela cidade. Você morou em que área? Al-Quwair, próximo à embaixada. O gerente do hotel aproveitou a oportunidade para se aproximar, fazendo sinais desesperados para que um dos funcionários limpasse o vidro quebrado. Senhor Al-Fahad, gostaria de oferecer um drink no bar enquanto nossa equipe termina os reparos? Por conta da casa, é claro. O empresário árabe ignorou completamente o gerente, seus olhos ainda fixos em Layla. Qual é seu nome? Layla Mendes. Layla, ele repetiu, e algo na maneira como pronunciou seu nome fez seu estômago dar uma volta. Um nome árabe para uma brasileira. Minha mãe gostava do significado, noite em árabe, e ela escolheu bem. Al-Fahad ajeitou os punhos de sua camisa e então fez algo completamente inesperado. Senhorita Mendes, você jantaria comigo esta noite? Gostaria de discutir mais sobre suas experiências em Omã. O gerente deixou escapar um ruído estrangulado de surpresa. Layla sentiu todas as cores fugindo de seu rosto. Aquilo era completamente impróprio, contra todas as regras do hotel, e potencialmente problemático em vários níveis. Senhor, temo que isso não seja possível. Tenho meu turno até às 10 da noite. Então, às 10:30, respondeu ele sem hesitação. No restaurante do hotel. Senhor Al-Fahad, interveio o gerente, recuperando parcialmente a compostura. Talvez possamos providenciar uma guia turística profissional para acompanhá-lo e mostrar a cidade. Temos parcerias com excelentes agências de... Não preciso de uma guia turística, cortou Al-Fahad, sem tirar os olhos de Layla. Preciso de alguém que entenda tanto minha cultura quanto a deste país. É um convite profissional, senhorita Mendes. Estou buscando expandir meus investimentos no Brasil e preciso de alguém com seu conhecimento único. Layla hesitou. Sabia que recusar poderia prejudicar o hotel e, consequentemente, seu emprego. Por outro lado, aceitar significava cruzar uma linha que separava claramente funcionários de hóspedes. Sua mente calculava rapidamente as implicações quando o gerente se adiantou. Senhorita Mendes estará dispensada de seus deveres após as 10. Se esse for seu desejo, senhor. O olhar que o gerente lançou a Layla deixava claro que não era realmente uma escolha. Se o poderoso hóspede queria sua companhia, o hotel faria o possível para agradá-lo.
Laila hesitou, então endireitou os ombros. Estarei no restaurante às 10h30, Sr. Al-Fahad. O empresário assentiu, satisfeito. Excelente. Agora, se me dão licença, tenho algumas ligações a fazer. Ele se virou para sair, mas parou e olhou por sobre o ombro. E sobre o ar-condicionado, aguardarei até amanhã. Vou experimentar sua sugestão da menta enquanto isso. Com isso, ele caminhou em direção aos elevadores, deixando para trás um saguão em completo silêncio. Assim que as portas do elevador se fecharam, o burburinho explodiu. O gerente se aproximou de Laila, uma mistura de alívio e preocupação em seu rosto. Laila, o que foi isso? Você nunca mencionou que falava árabe. Nunca perguntaram, respondeu ela simplesmente, ainda processando o que acabara de acontecer. Bem, seja o que for que você disse, salvou nosso hotel de um desastre. Al-Fahad representa um dos maiores grupos de investimento do Oriente Médio. Ele está aqui para finalizar a compra de uma rede de hotéis no Brasil. Laila assentiu distraidamente, sua mente já calculando o que vestir, o que dizer, como se comportar. Um jantar com um dos homens mais ricos e poderosos do mundo árabe. Não era exatamente como planejara passar sua noite após um turno de 12 horas limpando quartos. O que exatamente ele disse a você em árabe? Perguntou o gerente curioso. Ele perguntou se eu falava árabe, só isso. Laila voltou a empurrar seu carrinho de limpeza. Preciso terminar meu turno. Ainda tenho 6 quartos para limpar antes das 10. O gerente assentiu, ainda parecendo atordoado. Claro, claro. Mas Laila... Ele baixou a voz. Seja cuidadosa esta noite. Homens como Al-Fahad não convidam funcionárias para jantar sem expectativas. Laila lançou um olhar firme ao gerente. Sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma, Sr. Garcia. Vivi tempo suficiente no Oriente Médio para saber navegar por suas complexidades culturais. Com isso, ela seguiu pelo corredor, seu coração batendo forte contra o peito. O que havia acabado de fazer? Por que intervira? Anos mantendo seu passado em segredo, anos construindo uma vida simples e discreta enquanto terminava seus estudos e em um instante de impulso havia exposto tudo. Enquanto empurrava seu carrinho para o elevador de serviço, não conseguia deixar de pensar nos olhos de Karim Al-Fahad, escuros, intensos e por um breve momento, genuinamente surpreendidos. Pela primeira vez em muito tempo, Laila sentiu uma faísca de algo que havia quase esquecido. O formigamento da adrenalina, o desafio do inesperado. É apenas um jantar de negócios, disse a si mesma. Mas algo dentro dela sabia que sua vida acabara de mudar para sempre. Quando Laila entrou em seu pequeno apartamento em Botafogo, jogou a bolsa sobre o sofá e correu para o chuveiro. Tinha exatas 45 minutos para se transformar da camareira exausta que era em alguém apresentável para jantar com um bilionário. O apartamento minúsculo refletia sua vida atual, funcional, modesto e temporário. Nada ali lembrava os anos vividos em mansões diplomáticas. Após a morte precoce do pai, 5 anos atrás, e com a mãe tendo se mudado para Portugal com um novo marido, Laila havia escolhido a independência, mesmo que isso significasse trabalhar duro. Sob o jato de água quente, ela tentava organizar os pensamentos. O que Karim Al-Fahad realmente queria? O homem poderia contratar qualquer tradutor profissional ou especialista em cultura árabe se precisasse. Por que uma camareira que coincidentemente falava seu idioma? Enrolada na toalha, Laila encarou seu guarda-roupa limitado. A última vez que jantara em um restaurante de luxo fora na formatura de sua graduação, 3 anos atrás. Finalmente, decidiu-se por um vestido azul marinho simples, sua cor favorita, e o único par de sapatos de salto que possuía. Enquanto prendia o cabelo em um coque baixo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua colega de trabalho, Patrícia. É verdade o que estão dizendo? Você vai jantar com o sheik? Laila revirou os olhos. A fofoca já havia se espalhado por todo o hotel. Digitou rapidamente uma resposta.
Não é um sheik, é um empresário. E sim, é apenas um jantar profissional. 3 pontos piscaram na tela enquanto Patrícia digitava sua resposta. Profissional, sei. Cuidado, Laila. Rico é rico em qualquer língua. Guardando o celular, Laila respirou fundo diante do espelho. Não era ingênua. Sabia que homens em posições de poder frequentemente confundiam fronteiras, mas também sabia se impor, uma habilidade que aprendera sendo filha de diplomata em países onde mulheres nem sempre eram ouvidas. Às 10h20, ela entrou no saguão do hotel pela porta da frente, uma experiência estranha após meses entrando apenas pela porta de serviço. O segurança a reconheceu e arregalou os olhos, mas não disse nada. O restaurante do hotel era um dos mais exclusivos do Rio. Lustre de cristal, piano ao vivo, garçons em trajes formais. Karim Al-Fahad já estava sentado em uma mesa afastada, conversando ao telefone. Quando a viu, encerrou a ligação imediatamente. Ele se levantou e Laila notou como seu terno escuro caía perfeitamente sobre seus ombros largos. Havia algo magnético em sua presença que não se devia apenas à sua riqueza. Senhorita Mendes, ele indicou a cadeira à sua frente. Pontual. Aprecio isso. Obrigada por me receber, Sr. Al-Fahad, respondeu Laila formalmente, sentando-se. Apenas Karim, por favor. Seu sotaque tornava o português ainda mais melodioso. Não estamos em uma reunião de negócios formal. Um garçom se aproximou com uma garrafa de vinho tinto. O senhor gostaria que eu servisse agora? Karim olhou para Laila, um questionamento silencioso em seus olhos. Não bebo álcool, obrigado, disse ela. Um sorriso sutil passou pelos lábios dele. Água com gás para ambos, então, instruiu ao garçom, que pareceu surpreso, mas assentiu e se retirou. Você não precisa se abster por minha causa, comentou Laila. Sei que nem todos os muçulmanos seguem as restrições alimentares. Você está certa. Karim se recostou na cadeira, estudando-a. Mas esta noite prefiro manter a mente clara. Tenho a sensação de que nossa conversa será interessante. O garçom retornou com a água e entregou os menus. Karim dispensou o seu com um gesto. Já pedi para o chefe preparar especialidades brasileiras. Espero que não se importe. Quero experimentar a culinária local com alguém que possa explicar suas nuances. Laila assentiu, levemente desconfortável com a maneira como ele assumia o controle, mas intrigada por sua curiosidade genuína. Então, Laila Mendes... Ele a observava com intensidade. Filha de diplomata, fala árabe fluentemente, estudante de mestrado, trabalhando como camareira. Sua história já é fascinante nos primeiros parágrafos. Não há muito mais além disso. Ela tomou um gole de água. Meu pai serviu em várias embaixadas. Omã foi onde ficamos mais tempo. Após sua morte, precisei me virar sozinha. Meus pêsames. A sinceridade em sua voz a surpreendeu. O que estuda no mestrado? Relações internacionais com foco em comércio entre Brasil e países do Golfo. Os olhos dele brilharam com interesse genuíno. Uma escolha incomum para uma brasileira. Nem tanto. Laila sentiu-se mais confiante em terreno acadêmico. O Brasil tem fortes laços comerciais com os Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Minha tese analisa como essas relações podem ser expandidas para países menores do Golfo, como Omã. Karim parecia verdadeiramente interessado, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Exatamente. Por um momento, Laila esqueceu que estava jantando com um bilionário em um restaurante 5 estrelas. Omã tem uma posição estratégica e uma política externa tradicionalmente neutra. O Brasil poderia se beneficiar enormemente de parcerias mais robustas, especialmente em setores como alimentos e tecnologia agrícola. Karim a observava com uma expressão que Laila não conseguia decifrar. O que foi? Perguntou ela, subitamente consciente de ter falado demais. É refrescante. Ele sorriu. Geralmente, quando janto com alguém, a conversa gira em torno do meu dinheiro, meus negócios ou outras intenções. Laila sentiu o rosto esquentar.
Bem, você perguntou sobre meus estudos, e você respondeu como uma especialista, não como uma camareira tentando impressionar um cliente rico. Ele tomou um gole de água. É por isso que você me intriga, Layla Mendes. Há uma desconexão entre sua posição atual e a pessoa que você claramente é. O primeiro prato chegou. Uma delicada entrada de camarões com molho de maracujá. Karim esperou que Layla provasse primeiro antes de experimentar. Delicioso, comentou ele surpreendido. O doce do maracujá equilibra perfeitamente o sal do camarão. Uma combinação típica da culinária nordestina, adaptada para um paladar internacional, explicou Layla. No Brasil, frequentemente misturamos doce e salgado de maneiras que surpreendem estrangeiros. A conversa fluiu naturalmente enquanto os pratos se sucediam. Layla explicava cada prato, sua origem e significado cultural. Karim fazia perguntas perspicazes, demonstrando um interesse genuíno que a surpreendeu. Após a sobremesa, pudim de leite que Karim elogiou entusiasticamente, ele finalmente abordou o assunto que Layla presumia ser o verdadeiro motivo do jantar. Estou no Brasil para finalizar a compra de uma rede de hotéis, explicou ele. Mas também estou explorando outros setores para investimento. O gerente mencionou algo a respeito, comentou Layla cautelosamente. Meu interesse principal está no agronegócio e turismo sustentável. Karim fez um gesto ao garçom que trouxe uma pasta de couro. Entretanto, enfrento alguns obstáculos culturais nas negociações. Que tipo de obstáculos? Os brasileiros são extremamente amigáveis, mas há nuances em suas comunicações que me escapam. Ele abriu a pasta, revelando documentos com anotações nas margens. Por exemplo, quando um executivo brasileiro diz "vamos estudar essa possibilidade", isso significa interesse real ou uma recusa educada. Layla sorriu. Entendia exatamente o problema. Geralmente é uma forma educada de ganhar tempo. Os brasileiros evitam confronto direto, especialmente em negócios. Exatamente. Karim bateu levemente na mesa. Enquanto nós, árabes, podemos parecer diretos demais, até rudes, quando na verdade estamos apenas sendo eficientes. Por quase uma hora, discutiram as diferenças culturais nos estilos de negociação. Layla explicou os códigos sociais brasileiros, as expectativas implícitas, os tabus a evitar. Karim ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Você tem um talento natural para explicar complexidades culturais de forma prática, observou ele finalmente. É uma habilidade rara e valiosa. Obrigada. Layla olhou para o relógio e surpreendeu-se ao ver que já passava da meia-noite. Está ficando tarde. Tenho turno amanhã às 7. É claro. Karim fechou a pasta. Mas antes de irmos, gostaria de fazer uma proposta. Layla sentiu um aperto no estômago. Era aqui que as expectativas mencionadas pelo gerente apareceriam. Preciso de uma consultora cultural e tradutora para minhas reuniões durante as próximas 2 semanas, continuou ele, seu tom estritamente profissional. Alguém que entenda tanto a cultura brasileira quanto a árabe, que possa me ajudar a navegar essas águas complicadas de negociação. Estou disposto a pagar 5 vezes seu salário mensal por essas 2 semanas de trabalho. Layla piscou, atordoada com a oferta. Mas tenho meu trabalho no hotel, minhas aulas. Já conversei com o gerente. Karim parecia ter pensado em tudo. Ele concordou em liberá-la temporariamente, mantendo seu cargo. Quanto às aulas, entendo que seja prioridade. Podemos adaptar minha agenda em torno delas. A proposta era tentadora, quase irreal. O valor mencionado seria suficiente para pagar seu aluguel por quase 1 ano. Por que eu? Perguntou Layla finalmente. Há tradutores profissionais, consultores culturais com anos de experiência. Nenhum deles me impressionou como você hoje. A sinceridade em sua voz era inegável. Além disso, há algo a ser dito sobre alguém que entende ambos os mundos, não apenas academicamente, mas visceralmente. Você viveu nas 2 culturas. Isso é inestimável. Layla hesitou. A oferta era quase boa demais.
Preciso pensar, disse finalmente. Claro. Karim tirou um cartão do bolso interno do paletó e escreveu algo no verso. Meu número pessoal. Aguardarei sua ligação amanhã. Quando se levantaram para sair, ele acrescentou. Uma última coisa, Laila. Este é um trabalho legítimo, com contrato formal e tudo mais. Não há expectativas além das profissionais. O rosto de Laila queimou ao perceber que ele havia intuído suas preocupações. Não foi isso que... Não se preocupe. Ele sorriu. Cresci com 5 irmãs. Sei como o mundo pode ser para mulheres inteligentes e capazes, especialmente quando homens em posições de poder estão envolvidos. No saguão, um carro já aguardava Karim. Ele se virou para Laila antes de sair. Como se diz, boa noite em português? Boa noite, respondeu ela sorrindo. Boa noite, Laila Mendes. Seu nome soava diferente quando ele o pronunciava. Espero sua ligação. Enquanto observava o carro de luxo se afastar, Laila permaneceu parada por alguns minutos, o cartão com o número pessoal de um dos homens mais ricos do mundo entre seus dedos. A noite estava quente, típica do Rio em agosto, mas uma brisa suave vinda do mar trazia o cheiro de sal e possibilidades. Laila respirou fundo, guardando o cartão na bolsa. Amanhã decidiria. Mas enquanto caminhava até o ponto de ônibus, não conseguia deixar de pensar que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que jamais imaginara quando acordou esta manhã. Laila acordou antes mesmo do despertador tocar. Sentada na beirada da cama, encarou o cartão de Karim que havia deixado sobre o criado mudo. A luz da manhã que entrava pela janela fazia o papel texturizado brilhar sutilmente. Após uma noite de sono inquieto, sua mente continuava dividida. A proposta era tentadora. O dinheiro resolveria muitos problemas e a experiência seria valiosa para seu currículo e pesquisa acadêmica. Mas havia algo intimidador em trabalhar tão próxima a um homem como Karim Al-Fahad. No chuveiro, enquanto a água quente relaxava seus músculos tensos do trabalho do dia anterior, Laila tomou sua decisão. Ligaria para ele após seu turno no hotel. Precisava das horas de trabalho para organizar seus pensamentos e preparar suas condições. Quando chegou ao hotel, foi imediatamente chamada à sala do gerente. O Sr. Garcia a recebeu com um sorriso nervoso que nunca havia visto antes. Bom dia, Laila. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, sentindo-se estranhamente como se estivesse em uma entrevista de emprego, apesar de trabalhar ali há meses. O Sr. Al-Fahad me ligou esta manhã, começou ele ajustando a gravata. Ele me informou sobre a proposta que lhe fez ontem à noite. Ainda não dei minha resposta, esclareceu Laila rapidamente. Sim, ele mencionou isso. O gerente uniu as mãos sobre a mesa. Quero que saiba que o hotel apoia totalmente esta oportunidade. Na verdade, consideramos uma honra ter uma de nossas funcionárias selecionada para trabalhar diretamente com um cliente tão importante. Laila ergueu uma sobrancelha. O Sr. Al-Fahad também mencionou que compraria nossa rede de hotéis? O gerente pareceu momentaneamente desconcertado, então soltou uma risada nervosa. Ele tem diversos interesses no Brasil. Não me cabe discutir seus negócios. Ele pigarreou. O importante é que seu cargo estará garantido quando este trabalho temporário terminar. E consideraremos este período como licença remunerada. Isso era mais do que Laila esperava. Claramente o hotel estava ansioso para agradar Karim Al-Fahad. Obrigada, Sr. Garcia. Não há de quê. Ele sorriu mais relaxado. Agora, quanto ao seu turno de hoje... Vou completá-lo normalmente, afirmou Laila, levantando-se. Ainda não aceitei oficialmente a proposta. O gerente pareceu surpreso, mas assentiu. Como preferir, mas saiba que está dispensada se decidir aceitar. Enquanto limpava os quartos naquela manhã, Laila sentiu uma estranha dualidade. Suas mãos realizavam o trabalho mecânico que conhecia tão bem, enquanto sua mente navegava possibilidades futuras. Trabalhar lado a lado com Karim
significaria entrar novamente no mundo que havia deixado para trás. O universo diplomático de negociações internacionais e ambientes luxuosos. No intervalo do almoço, decidiu ligar para a única pessoa que poderia aconselhar-lhe sem julgamentos. Após 3 toques, a voz familiar atendeu. Alô? Laila, querida? Oi, mãe. Laila sorriu ao telefone. Mesmo vivendo em Portugal há anos, sua mãe mantinha o sotaque carioca intacto. Tenho novidades. Por 10 minutos, Laila explicou a situação inusitada em que se encontrava. Helena Mendes ouviu atentamente, fazendo poucas interrupções. O que você acha? Perguntou Laila finalmente. Acho que seu pai estaria orgulhoso, respondeu Helena após uma pausa. Ele sempre disse que seus anos no exterior seriam um investimento para seu futuro. Mas não é exatamente a carreira diplomática que ele imaginava. Laila, querida, a vida raramente segue os caminhos que imaginamos. A sabedoria na voz de sua mãe a reconfortou. Seu pai também nos ensinou a reconhecer oportunidades quando elas surgem. Após desligar, Laila terminou seu turno com uma nova clareza. Às 6 da tarde, entrou no vestiário pela última vez naquele dia. Trocou seu uniforme por roupas casuais e, antes de sair, digitou o número no cartão de Karim. Ele atendeu no segundo toque. Laila Mendes. Não era uma pergunta. Aparentemente ele já havia salvo seu número. Senhor Al-Farhad, estou ligando sobre sua proposta. E aceito com algumas condições. Houve um breve silêncio, então algo que soou quase como uma risada contida. Estou ouvindo. Primeiro, preciso de um contrato formal especificando minhas funções e o valor acordado. Segundo, meus horários de aula são inegociáveis. Terceiro, trabalharei como sua consultora e tradutora, não como assistente pessoal. Isso significa que não farei café, não organizarei sua agenda e não atenderei a pedidos que não estejam relacionados diretamente às negociações comerciais. Outro silêncio se seguiu, mais longo desta vez. Laila segurou a respiração, temendo ter sido demasiado direta ou ter perdido a oportunidade. Suas condições são perfeitamente razoáveis, respondeu Karim finalmente, seu tom neutro, mas não desagradável. Tenho uma equipe para funções administrativas. Preciso de sua mente, não de seus serviços domésticos. Laila sentiu o alívio percorrer seu corpo. Obrigada. O contrato estará pronto amanhã pela manhã. Podemos nos encontrar às 9 no lobby do hotel para assiná-lo e começar imediatamente. Tenho uma reunião importante ao meio-dia. Estarei lá. Quando desligou, Laila percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de expectativa. Por 2 anos, desde que começara a trabalhar no hotel, havia se sentido invisível, apenas mais uma uniformizada no exército de funcionários que mantinham o luxo funcionando nos bastidores. Amanhã, entraria pela porta da frente novamente, desta vez não como camareira, mas como uma profissional qualificada. Em seu apartamento, Laila passou horas reorganizando seu guarda-roupa limitado para criar combinações mais apropriadas para seu novo papel. Separou o único blazer que possuía, 2 vestidos formais e algumas blusas sociais. Não era muito, mas teria que servir. Antes de dormir, decidiu revisar suas anotações sobre negociações interculturais, o tema de seu último semestre no mestrado. Ironicamente, agora aplicaria na prática o que estudava na teoria. Na manhã seguinte, Laila chegou ao hotel exatamente às 9. Usava o blazer azul marinho sobre uma blusa branca e calça social preta, o mais próximo que conseguiu de um traje executivo. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e elegante e pela primeira vez em meses havia aplicado uma leve maquiagem. Ao entrar no lobby, notou imediatamente como era diferente ser vista, realmente vista, pelos mesmos funcionários que mal a notavam em seu uniforme azul. O recepcionista, que nunca lhe dirigira mais que um aceno distraído, agora sorria e cumprimentava-a com um entusiasmado. Bom dia, senhorita Mendes. Karim já a aguardava. Impecável em um terno cinza claro que contrastava elegantemente com sua pele morena.
Ao lado dele, um homem mais velho, com óculos finos, segurava uma pasta de couro. "Bom dia, Laila", cumprimentou Karim, estendendo a mão. Seu aperto foi firme, mas não intimidador. "Este é Rashid, meu advogado." O homem mais velho assentiu respeitosamente. "O contrato está pronto para revisão", explicou Karim. "Vamos ao café? Podemos discutir os detalhes, enquanto tomamos um café da manhã adequado." O café do hotel era um espaço elegante com vista para a piscina. Enquanto Rashid explicava os termos do contrato, Laila estudava cada cláusula atentamente. Karim, por sua vez, observava-a com interesse. "Algum problema?" perguntou ele, notando sua concentração intensa. "Nenhum." Laila ergueu os olhos do documento. "Estou apenas sendo cautelosa. Meu pai sempre dizia que um contrato bom é aquele em que ambas as partes sentem que poderiam ter conseguido um pouco mais." Karim sorriu, genuinamente divertido. "Seu pai parece ter sido um homem sábio." Ele era. Laila sentiu uma pontada familiar de saudade. Ele teria gostado de você, ou pelo menos teria gostado de negociar com você. Após revisar todas as cláusulas, Laila assinou o contrato. Era oficial. Pelos próximos 15 dias, seria a consultora cultural e tradutora de Karim Al-Fahad. "Temos 2 horas antes da primeira reunião", informou Karim, consultando seu relógio de pulso, que provavelmente custava mais que o apartamento de Laila. "Vamos utilizá-las para que você se familiarize com o projeto." Na suíte presidencial, agora com ar-condicionado funcionando perfeitamente, Karim havia transformado a sala de estar em um escritório improvisado. Mapas do Brasil cobriam uma parede, marcados com pontos coloridos em diversas regiões. Na mesa central, pilhas organizadas de documentos e relatórios. "O projeto principal é a aquisição da rede Solaris Hotels", explicou ele, indicando os documentos. "Mas também estou explorando investimentos em fazendas de café em Minas Gerais e projetos de energia solar no Nordeste." Enquanto ele falava, Laila absorvia as informações rapidamente, fazendo anotações mentais sobre os pontos culturais que poderiam representar desafios nas negociações. "A reunião de hoje é com o diretor de expansão da Solaris, Carlos Menezes", continuou Karim. "Tenho a impressão de que ele não está totalmente convencido sobre a venda." "Menezes?", Laila ponderou. "O nome é comum, mas por acaso ele é de São Paulo?" Karim consultou suas anotações. "Sim, nascido e criado em São Paulo." "Por quê?" Laila sorriu levemente. "Os paulistas têm uma abordagem de negócios particular, mais diretos que o carioca típico, mas ainda assim esperam um certo ritual social antes de entrar nos negócios propriamente ditos." "Que tipo de ritual?" "Perguntas sobre a família, comentários sobre a cidade, talvez uma observação sobre futebol, se ele torce para algum time. Estabelecer uma conexão pessoal antes da profissional." Karim a observava com crescente interesse. "E como você sugere que eu aborde isso? Na minha cultura, entrar diretamente no assunto é sinal de respeito pelo tempo do outro." "Que tal um meio termo?", sugeriu Laila. "Comece com uma breve conversa social, talvez mencionando algum aspecto positivo de São Paulo que você tenha notado. Então, sinalize a transição para os negócios de forma clara." Ele assentiu, absorvendo a sugestão. "O que mais devo saber?" Por quase 1 hora, discutiram estratégias de negociação adaptadas ao contexto brasileiro. Laila explicou nuances culturais, armadilhas comuns e como interpretar corretamente as respostas evasivas tão comuns no ambiente de negócios local. Karim mostrou-se um aprendiz surpreendentemente receptivo, fazendo perguntas perspicazes e adaptando rapidamente seu estilo. Em alguns momentos, alternavam entre português e árabe, criando uma dinâmica de trabalho que parecia estranhamente natural, como se já colaborassem há anos. Às 11h30, Karim finalizou a sessão. "Precisamos nos preparar para a reunião." Ele fez uma pausa, estudando Laila por um momento.
Você é muito boa nisso, sabia? Explicar complexidades culturais de forma prática e aplicável. Obrigada. Anos observando meu pai trabalhar, suponho. É mais que isso. Karim reuniu alguns documentos. É um talento inato. Você deveria estar fazendo isso profissionalmente, não limpando quartos. O comentário, embora não mal intencionado, provocou uma reação defensiva em Layla. Não há desonra em trabalho honesto, Sr. Al-Fahad. Faço o que é necessário para alcançar meus objetivos. Karim pareceu momentaneamente surpreso com sua resposta firme. Então sorriu. Peço desculpas, se soei condescendente. Não era minha intenção. Ele guardou os documentos em sua pasta. E voltamos ao Sr. Al-Fahad. Pensei que tínhamos progredido para Karim. O comentário quebrou a tensão. E Layla não pôde evitar um pequeno sorriso. Velhos hábitos diplomáticos. Recorrer à formalidade quando me sinto desafiada. Anotado. Karim fechou sua pasta. Agora vamos mostrar ao Sr. Menezes como se faz uma negociação intercultural bem-sucedida. A reunião com Carlos Menezes aconteceu em uma sala de conferências no último andar do hotel. Quando Layla entrou ao lado de Karim, percebeu os olhares curiosos da equipe brasileira. Uma semana atrás, ela poderia estar servindo café nesta mesma sala. Hoje, sentava-se à mesa principal. Karim a apresentou formalmente. Esta é Layla Mendes, minha consultora cultural e tradutora. Menezes, um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos nas têmporas, estendeu a mão para Layla com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam dúvida. Provavelmente se perguntava por que um homem como Al-Fahad escolheria alguém tão jovem para uma posição tão crucial. Seguindo o conselho de Layla, Karim iniciou a conversa com comentários sobre São Paulo, mencionando a arquitetura impressionante da Avenida Paulista, que havia visitado em sua última passagem pelo Brasil. Menezes imediatamente se animou, orgulhoso de sua cidade. É o coração financeiro do país, completamente diferente do Rio, com todo respeito. Acrescentou, olhando para Layla. Cada cidade tem seu encanto, respondeu ela diplomaticamente. Mas concordo que São Paulo tem uma energia incomparável. A tensão inicial diminuiu visivelmente. Quando Karim habilmente direcionou a conversa para os negócios, o ambiente já estava consideravelmente mais descontraído. Acredito que a Solaris Hotels tem muito a ganhar com esta parceria, começou Karim. Nossa proposta valoriza não apenas os ativos físicos, mas o conhecimento e a marca que vocês construíram. Menezes assentiu, mas seu semblante mudou sutilmente. Sem dúvida, Sr. Al-Fahad. No entanto, ainda temos algumas preocupações. Layla percebeu a hesitação nas palavras do executivo. Sob a mesa, tocou levemente o braço de Karim, um sinal que haviam combinado anteriormente. Ele entendeu imediatamente. Compreendo perfeitamente suas preocupações, Sr. Menezes. Karim relaxou sua postura, tornando-se menos formal. Quando investimos em um país, não compramos apenas propriedades, tornamo-nos parte da comunidade. Layla observou como Karim aplicava perfeitamente as dicas que ela havia dado sobre valorizar aspectos emocionais nas negociações brasileiras, não apenas números e cláusulas. Durante as 2 horas seguintes, a reunião fluiu em um ritmo produtivo. Quando Menezes mencionava algum termo técnico do mercado hoteleiro brasileiro, Layla discretamente esclarecia para Karim. Quando as negociações pareciam esfriar, ela sutilmente sugeria abordagens culturalmente apropriadas. Em um momento crucial, quando discutiam a permanência da equipe atual após a aquisição, Menezes pareceu particularmente tenso. Nossos funcionários são como família, disse ele, a voz carregada de emoção. Alguns estão conosco há décadas. Layla percebeu que haviam chegado ao verdadeiro ponto de resistência. Inclinando-se ligeiramente, sussurrou em árabe para Karim. Hada huwa qalb al-mushkila, al-uzra muhima jidan fil taqafa al-Brasília. Este é o cerne da questão. Família é extremamente importante na cultura brasileira.
Karim assentiu discretamente e mudou sua abordagem. Senhor Menezes, compartilhamos essa visão. Na cultura árabe, lealdade e família são valores fundamentais. Ele fez uma pausa significativa. Gostaria de propor uma cláusula garantindo a permanência de todos os funcionários por no mínimo 5 anos, com avaliações de desempenho justas e oportunidades de crescimento dentro do grupo. O rosto de Menezes iluminou-se. Era exatamente o que ele precisava ouvir. Ao final da reunião, os brasileiros saíram consideravelmente mais receptivos à proposta de aquisição. Menezes até convidou Karim para um jantar em sua casa na próxima vez que visitasse São Paulo. Um sinal inequívoco de progresso. Quando ficaram sozinhos, Karim se recostou em sua cadeira, visivelmente satisfeito. Isso foi notavelmente mais produtivo do que minhas tentativas anteriores. Você se adaptou muito bem, comentou Laila, organizando suas anotações. Principalmente quando percebeu a preocupação dele com os funcionários. Graças à sua tradução cultural, não apenas linguística. Karim checou seu relógio. Temos outra reunião em 2 horas, com os investidores das fazendas de café. Tempo suficiente para um almoço. No restaurante do hotel, sentados em uma mesa discreta com vista para o mar de Copacabana, Laila notou como Karim parecia mais relaxado do que no dia anterior. Você parece satisfeito, observou ela. Sou um homem de negócios, Laila. Ele tomou um gole de água. Eficiência me satisfaz. Hoje, graças a você, fui extremamente eficiente. O garçom trouxe o cardápio. Karim o dispensou com um gesto. Poderia pedir por nós, algo tipicamente brasileiro que ainda não experimentei. Laila escolheu moqueca de peixe, explicando que era um prato que representava bem a fusão cultural brasileira, com influências indígenas e africanas. Como a própria identidade do país, acrescentou Karim, revelando um entendimento mais profundo do Brasil do que ela esperava. Enquanto aguardavam o almoço, ele a surpreendeu com uma pergunta pessoal. Por que escolheu estudar relações internacionais? Foi influência do seu pai? Parcialmente. Laila hesitou. Raramente falava sobre isso. Mas também porque depois de viver em diferentes países, nunca me senti completamente parte de um só lugar. Queria entender melhor as conexões entre culturas, as dinâmicas que aproximam ou afastam nações. O sentimento de não pertencer completamente a nenhum lugar. Karim assentiu, compreensivo. Conheço bem essa sensação. Laila o olhou surpresa. Você? Pensei que estivesse firmemente enraizado em sua cultura. Estudei nos Estados Unidos e na Inglaterra por quase 10 anos. Karim traçou distraidamente o contorno do copo de água. Quando retornei aos Emirados, já não era completamente de lá. Ocidental demais para alguns tradicionalistas, árabe demais para meus colegas ocidentais. Essa confissão inesperada criou uma nova dimensão em sua relação profissional. Não era apenas a camareira brasileira e o bilionário árabe. Eram 2 pessoas que entendiam a complexidade de navegar entre mundos diferentes. O almoço chegou e Karim provou a moqueca com genuíno interesse. Incrível, comentou após o primeiro bocado. O leite de coco suaviza o tempero sem eliminar o sabor. Exatamente como as negociações interculturais bem-sucedidas, observou Laila. Suavizar arestas sem perder a essência de cada parte. Karim sorriu, apreciando a analogia. Você tem uma mente perspicaz, Laila Mendes. O elogio a pegou desprevenida. Por um momento, seus olhares se encontraram sobre a mesa, e Laila sentiu algo indefinível mudar no ar entre eles. Não era atração, ou pelo menos não apenas isso, mas um reconhecimento mútuo, como se ambos percebessem simultaneamente que haviam encontrado alguém que compreendia uma parte fundamental de suas experiências. Laila desviou o olhar primeiro, retornando ao profissionalismo. A reunião com os produtores de café será diferente. Mineiros são conhecidos por sua cautela e abordagem indireta. Precisamos estar preparados para muitas histórias e conversas aparentemente desconexas antes de chegarem ao ponto.
Karim aceitou a mudança de assunto com graça e passaram o resto do almoço discutindo estratégias para a próxima reunião. Nas semanas que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Durante o dia, Layla acompanhava Karim em reuniões, traduzia documentos e aconselhava sobre nuances culturais. 3 vezes por semana, saía mais cedo para assistir às suas aulas de mestrado. Karim nunca questionava esses compromissos, reorganizando sua agenda em torno dos horários dela. Após cada reunião bem-sucedida, a confiança dele em suas habilidades crescia visivelmente. Começou a pedir sua opinião não apenas sobre aspectos culturais, mas sobre os próprios negócios, avaliações de riscos, potenciais investimentos, estratégias de mercado. Em uma tarde particularmente exaustiva, após finalizarem a documentação para a aquisição de uma fazenda de café em Minas Gerais, Karim notou o cansaço em seu rosto. "Você parece exausta." "Estou bem", respondeu automaticamente, endireitando a postura. "Apenas um longo dia e uma longa semana." Karim fechou seu laptop. "Cancele nossos compromissos amanhã." Layla o encarou, confusa. "Mas temos a reunião com os investidores do projeto solar, que pode ser adiada." Seu tom não permitia argumentos. "Você precisa descansar, e eu preciso conhecer melhor este país onde estou investindo milhões." "O que está sugerindo?" "Um dia fora do circuito corporativo." Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava durante as negociações. "Você é minha consultora cultural, certo? Mostre-me o Rio que os turistas não veem." A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Um dia inteiro com Karim, sem o escudo das reuniões formais e documentos para revisar. "Não seria apropriado?" perguntou cautelosamente. "Por que não?" Karim parecia genuinamente confuso. "É parte do seu trabalho me ajudar a entender o Brasil. Além disso, estaremos em locais públicos. Nada impróprio nisso." Ele tinha razão, é claro. Seu contrato especificava consultoria cultural, não apenas em negociações. Ainda assim, Layla hesitou. "Não precisa decidir agora", acrescentou Karim, notando sua hesitação. "Pense nisso e me avise pela manhã." Naquela noite em seu apartamento, Layla pesou os prós e contras. Profissionalmente, fazia sentido mostrar a Karim aspectos da cultura brasileira que poderiam beneficiar seus negócios. Pessoalmente, bem, esse era o problema. Nos últimos dias, havia se tornado cada vez mais difícil ignorar a crescente conexão entre eles. Não era apenas atração física, embora isso certamente existisse. Era a maneira como suas mentes pareciam funcionar em sintonia, como conseguiam comunicar ideias complexas com poucas palavras, às vezes apenas um olhar. Como alternavam sem esforço entre árabe, português e inglês, criando um espaço linguístico único que apenas os dois habitavam. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Karim. "Se ajudar na decisão, ficarei decepcionado se a resposta for não. Mas respeitarei qualquer que seja a sua escolha." A mensagem direta e honesta era típica dele, sem jogos, sem manipulação. Apenas a verdade, deixando a decisão inteiramente em suas mãos. Layla digitou sua resposta. "Amanhã, 9 horas, lobby do hotel. Vista casual e sapatos confortáveis." A resposta veio segundos depois. "Estarei lá. Boa noite, Layla Mendes." Aquela noite, enquanto tentava dormir, Layla não conseguia deixar de pensar no dia seguinte. Havia uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, e amanhã estariam caminhando perigosamente próximos a ela. "É apenas trabalho", repetiu para si mesma. Mas enquanto adormecia, uma parte dela sabia que havia se tornado muito mais do que isso. Quando Layla chegou ao lobby do hotel na manhã seguinte, levou alguns segundos para reconhecer Karim.
Sem o terno impecável e a postura formal de empresário, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Vestia jeans escuros, uma camisa azul de manga curta e tênis. Seu cabelo, normalmente cuidadosamente penteado, estava mais natural, com alguns fios rebeldes caindo sobre a testa. "Estou adequadamente casual?" perguntou ele ao vê-la se aproximar, um leve sorriso nos lábios. Laila também optara por conforto, jeans, camiseta branca e tênis. Havia prendido o cabelo em um rabo de cavalo simples e usava apenas um leve batom. "Perfeitamente adequado para onde vamos", respondeu, surpreendendo-se com o quanto ele parecia mais jovem e acessível naquelas roupas. "E para onde vamos exatamente?" perguntou Karim, seguindo-a para fora do hotel, para conhecer o verdadeiro Rio. Laila sorriu, um brilho de aventura em seus olhos. "Confie em mim." Em vez de entrar em um dos carros de luxo que normalmente esperavam por Karim, Laila o guiou até o ponto de ônibus. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não protestou. "Parte da experiência autêntica?" perguntou, visivelmente divertido. "Exatamente." Ela checou o horário no aplicativo do celular. "Você só conhece o Brasil corporativo, Karim. Hoje verá como a maioria dos brasileiros realmente vive." O ônibus chegou, lotado como de costume. Entraram e Laila mostrou a Karim como passar o cartão de transporte. Para sua surpresa, ele observou o processo com genuíno interesse, como se estivesse absorvendo cada detalhe. "Para onde estamos indo primeiro?" perguntou ele, segurando-se em uma das barras, enquanto o ônibus avançava pelas ruas movimentadas. "Café da manhã na confeitaria Colombo." Os olhos de Karim se iluminaram com reconhecimento. "Li sobre esse lugar. Um dos cafés mais antigos do Rio, certo?" Laila assentiu, impressionada. "Você fez sua lição de casa. Sempre faço antes de investir em qualquer país." Seu tom era leve, mas Laila percebeu a seriedade por trás das palavras. Só que ler sobre um lugar e experimentá-lo são coisas muito diferentes. A confeitaria Colombo, com seus espelhos belgas, vitrais e ambiente Belle Époque, estava relativamente tranquila àquela hora da manhã. Encontraram uma mesa no salão principal, onde o teto alto e os detalhes Art Nouveau transportavam os visitantes para o Rio do início do século XX. "Impressionante", comentou Karim olhando ao redor. "Lembra os cafés históricos de Viena." "Foi inspirado neles", explicou Laila. "O Brasil do final do século XIX e início do XX era obcecado por tudo que fosse europeu. O Rio passou por uma completa transformação urbana para parecer com Paris." Uma garçonete se aproximou e Laila pediu em português para ambos: café, pão de queijo e pastéis de nata. "O que é pão de queijo?" perguntou Karim quando a garçonete se afastou. "Uma delícia de Minas Gerais, feito com polvilho e queijo. É quase uma instituição nacional no café da manhã." Quando a comida chegou, Karim provou o pão de queijo ainda quente e fechou os olhos em apreciação. "Se todas as suas sugestões hoje forem tão boas quanto esta, terei que estender minha estadia no Brasil." Laila sorriu, satisfeita. Havia algo estranhamente íntimo em compartilhar sua cultura com ele dessa forma, longe das salas de reunião e documentos contratuais. Após o café, caminharam pelo centro histórico do Rio. Laila mostrou a Karim o contraste entre os edifícios coloniais portugueses, os palacetes do Império e as construções modernas que agora dominavam o skyline da cidade. "É como uma aula de história a céu aberto", observou ele quando pararam em frente ao Paço Imperial, antiga sede do governo colonial e imperial. "O Brasil é assim, uma colcha de retalhos histórica." Laila fez um gesto abrangente. "Aqui você pode ver o passado colonial, ali o período imperial, mais adiante a república e a modernização, tudo coexistindo, nem sempre harmoniosamente, como a maioria dos países com histórias complexas." Karim parecia pensativo. "Os Emirados também têm essa dualidade. Arranha-céus futuristas ao lado de mercados tradicionais que existem há séculos. Seguiram para o bonde de Santa Teresa, uma das últimas linhas de bonde em funcionamento na cidade.
Enquanto subiam as ladeiras íngremes do bairro boêmio, Laila observava como Karim registrava cada detalhe. As casas coloridas, os grafites artísticos, as pequenas galerias e ateliês que pontilhavam o caminho. Em Santa Teresa, visitaram um pequeno café administrado por uma senhora idosa que cumprimentou Laila pelo nome. Dona Zélia, este é meu amigo Karim. Ele está conhecendo o Rio hoje. Bem-vindo, meu filho, exclamou a senhora com o calor típico dos brasileiros. Primeira vez no morro? Primeira vez no Brasil real, respondeu Karim em português, surpreendendo tanto Dona Zélia quanto Laila. Sentaram-se em uma mesa na varanda com vista para a Baía de Guanabara. Dona Zélia insistiu em servir-lhes seu famoso bolo de laranja com calda de maracujá. Você tem praticado seu português? Observou Laila impressionada. Tenho um excelente motivo para aprender. Seus olhos encontraram os dela brevemente, antes de se voltarem para a vista. Este lugar é mágico. Como você o conheceu? Minha mãe me trazia aqui quando eu era criança, antes de nos mudarmos para o exterior. Laila sentiu uma onda de nostalgia. Era nossa tradição de domingo. Você sente falta? Da vida antes das mudanças constantes, a pergunta era surpreendentemente perceptiva. Laila pensou por um momento. Às vezes, há uma segurança em permanecer em um só lugar, criar raízes profundas. Mas também há uma liberdade em se mover, em absorver diferentes culturas. O eterno dilema dos cidadãos globais. Karim assentiu. Pertencer a todos os lugares e a nenhum ao mesmo tempo. A conversa fluiu naturalmente enquanto saboreavam o bolo e observavam a cidade lá embaixo. Falaram sobre suas experiências em diferentes países, descobrindo coincidências surpreendentes. Ambos haviam visitado o mesmo museu obscuro em Londres, adoravam o mesmo prato libanês, compartilhavam uma aversão por aeroportos lotados. Mais tarde, desceram o morro a pé, explorando ruelas estreitas e escadarias coloridas. Em um pequeno mirante, pararam para observar o pôr do sol, começando a tingir o céu de laranja. O que você mais sente falta de Omã? Perguntou Karim, enquanto contemplavam a vista. Laila refletiu por um momento. O cheiro, a mistura de especiarias no ar, o incenso nas mesquitas, o aroma do mar misturado com o deserto. Ela sorriu com a lembrança. E as pessoas? A hospitalidade genuína, o respeito pelos mais velhos, a forma como desconhecidos te convidam para tomar café. Kahwa, disse Karim, usando o termo árabe para o café tradicional. Sim, kahwa, com cardamomo e tâmaras. Laila sentiu um aperto de saudade. E você? O que sente falta quando está longe de casa? Karim olhou para o horizonte, pensativo. O silêncio do deserto ao amanhecer. Há uma paz ali que não encontro em nenhum outro lugar. Sua voz ganhou uma qualidade mais suave. E as orações? Não sou particularmente religioso, mas há algo reconfortante no chamado do muezzin 5 vezes ao dia, lembrando a todos para pausar, respirar, reconectar. Este vislumbre de sua vulnerabilidade surpreendeu Laila. Nas 2 semanas em que haviam trabalhado juntos, Karim sempre mantivera uma postura controlada, profissional. Este era um lado dele que poucos deveriam conhecer. O céu, agora, exibia tons profundos de laranja e rosa. Ficaram em silêncio por um momento, apreciando o espetáculo. Você teve uma vida interessante, Laila Mendes, disse Karim finalmente, seu olhar ainda na paisagem. Filha de diplomata, viveu em vários países, fala múltiplos idiomas, entende nuances culturais que muitos diplomatas experientes não captam. E agora limpo quartos de hotel. Ela completou com um toque de ironia, mas sem amargura. Por enquanto, Karim finalmente olhou para ela. Pessoas como você não permanecem invisíveis por muito tempo. Havia algo em seu tom que fez Laila sentir um calor subindo pelo pescoço. Desviou o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles. Devemos continuar, disse, recuperando a compostura. Ainda temos mais um lugar para visitar antes do jantar.
Desceram o restante do morro e pegaram outro ônibus. Karim parecia cada vez mais à vontade com o transporte público, observando curiosamente as interações dos cariocas ao seu redor. "Para onde vamos agora?" perguntou ele quando desceram perto da Lapa, o bairro boêmio do Rio. "Para o verdadeiro coração cultural do Rio." Laila sorriu, guiando-o por ruas estreitas até chegarem a um pequeno bar de esquina, de onde saíam sons de violão e cavaquinho. O lugar era simples, com mesas de madeira na calçada e garçons apressados, equilibrando bandejas de cerveja. No pequeno palco improvisado, um grupo de músicos tocava samba tradicional. Alguns clientes já dançavam no espaço exíguo entre as mesas. "Roda de samba", explicou Laila, enquanto encontravam uma mesa. A expressão mais autêntica da alma carioca. Pediram 2 águas com gás e observaram os músicos. A energia do lugar era contagiante, com pessoas de todas as idades cantando juntas músicas que pareciam fazer parte do DNA coletivo da cidade. "É incrível como a música une as pessoas", comentou Karim, observando um senhor idoso dançando com uma jovem que poderia ser sua neta. O samba, especialmente, nasceu nas comunidades marginalizadas e se tornou símbolo nacional. Laila se movimentava sutilmente ao ritmo da música. É a história do Brasil em forma de arte, a mistura de influências africanas, europeias e indígenas, criando algo completamente novo. Um dos músicos, notando o casal, aproximou-se tocando cavaquinho e sorriu para Laila. "Vamos lá, moça, mostra para o seu namorado como se dança samba." Antes que pudesse corrigir o mal-entendido, Laila sentiu as faces queimarem. Karim, para sua surpresa, pareceu se divertir com a situação. Sim, Laila, mostre-me como se dança samba", provocou ele, um sorriso brincalhão nos lábios. "Eu não sei dançar muito bem", protestou ela. "Ninguém sabe até começar", respondeu o músico, aumentando o ritmo do cavaquinho. Para sua surpresa, Karim se levantou e estendeu a mão para ela. "Se você me guiar nessa dança como tem feito nos negócios, tenho certeza de que nos sairemos bem." O desafio em seus olhos era impossível de resistir. Laila aceitou sua mão e se deixou guiar até o pequeno espaço onde outros casais dançavam. "Siga meus passos", instruiu ela, sentindo-se estranhamente nervosa. "É tudo sobre o ritmo." Karim era um aprendiz rápido. Depois de alguns passos hesitantes, começou a pegar o básico do movimento. Seus corpos se aproximaram naturalmente com o ritmo da música, suas mãos conectadas, os olhos fixos um no outro. Havia algo quase hipnótico na maneira como se moviam juntos, encontrando uma sincronia que transcendia as diferenças culturais e sociais. Por alguns minutos, não eram o bilionário árabe e a ex-camareira brasileira. Eram apenas 2 pessoas compartilhando um momento de pura alegria. Quando a música terminou, permaneceram parados por um instante, a respiração acelerada, um calor compartilhado entre suas mãos ainda unidas. Algo havia mudado entre eles. Uma linha invisível havia sido cruzada. Karim foi o primeiro a quebrar o momento, soltando sua mão gentilmente. "Obrigado pela aula", disse, sua voz mais rouca que o normal. Voltaram para a mesa em silêncio. Laila sentiu uma tensão elétrica no ar, uma consciência aguda de cada movimento de Karim ao seu lado. "Este dia tem sido esclarecedor", comentou ele após um momento. "Em que sentido?" "Você me mostrou um Brasil que nenhum consultor corporativo jamais poderia. Entendo melhor agora o espírito deste país, o que motiva seu povo." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. "E também entendo melhor você." O jantar que seguiu a roda de samba foi diferente de todos os anteriores. Escolheram um pequeno restaurante à beira-mar em Ipanema, longe dos lugares sofisticados que Karim normalmente frequentava. A brisa marinha carregava o aroma de peixe grelhado e limão, enquanto o som das ondas criava uma trilha sonora perfeita para a noite. Este foi o melhor dia que tive em muito tempo", confessou Karim, seus olhos refletindo as luzes que contornavam a orla.
Mesmo com transporte público e sem ar-condicionado? Provocou Laila sorrindo. Especialmente por isso. Ele tomou um gole de água. Sabe qual é o problema de ter muito dinheiro, Laila? As pessoas presumem que você só quer experiências luxuosas. Ninguém pensa em te mostrar o lado autêntico das coisas. A sinceridade em sua voz tocou Laila profundamente. Durante todo o dia, havia visto Karim sob uma nova luz, não como o bilionário árabe temperamental, mas como um homem curioso, adaptável e surpreendentemente despretensioso. Amanhã voltamos à rotina de reuniões, lembrou ela, sentindo uma pontada de decepção. Sim, mas algo mudou, não é? Karim a observou atentamente. Não podemos fingir que hoje não aconteceu. Laila sabia exatamente o que ele queria dizer. A dança, as conversas pessoais, os momentos de conexão genuína haviam transformado sua relação de maneiras que não podiam ignorar. Karim, não diga nada agora, interrompeu ele gentilmente. Apenas pense nisso. Quando meus negócios aqui terminarem na próxima semana, voltarei aos Emirados. O que acontece depois? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e complicações. Laila não tinha resposta. Seu contrato terminaria. Ela voltaria à sua vida de estudante e camareira, e Karim retornaria ao seu mundo de jatos particulares e arranha-céus. O silêncio foi quebrado pelo garçom, trazendo a sobremesa. Pudim de leite que dividiram sem pressa, apreciando os últimos momentos daquele dia extraordinário. Quando Karim a deixou em seu apartamento em Botafogo, houve um momento de hesitação. Permaneceram no carro, o motorista discretamente aguardando do lado de fora. Obrigada pelo dia, disse Laila, quebrando o silêncio. Eu que agradeço. Karim sorriu, seus olhos escuros intensos mesmo na penumbra do carro. Por me mostrar seu mundo. Havia tanto não dito entre eles, tantas palavras à beira dos lábios. Mas Laila apenas assentiu e saiu do carro, carregando consigo a pergunta que ele havia feito. O que aconteceria depois? Os dias seguintes trouxeram uma intensidade renovada ao trabalho deles. Finalizaram a aquisição da Rede Solares, fecharam acordos com fazendeiros de café em Minas Gerais e avançaram nas negociações para os projetos de energia solar no Nordeste. Em cada reunião, funcionavam como uma equipe perfeitamente sincronizada. Karim liderando as negociações, Laila suavizando arestas culturais e linguísticas. Mas havia algo diferente agora. Um olhar que durava alguns segundos a mais. Uma mão que ocasionalmente tocava a outra durante a troca de documentos, conversas profissionais que invariavelmente derivavam para temas pessoais quando ficavam sozinhos. Na véspera da partida de Karim, a última reunião terminou com sucesso. Todos os contratos estavam assinados, todos os acordos fechados. O trabalho de Laila estava oficialmente concluído. Quando o último executivo saiu da sala de conferências, Karim fechou a porta e se virou para ela. Então, chegamos ao fim, disse ele, sua voz carregando uma nota de finalidade que fez o coração de Laila apertar. Parabéns pelos negócios bem-sucedidos. Ela manteve o tom profissional, organizando seus documentos. O Brasil certamente se beneficiará dos seus investimentos. Laila. Karim se aproximou, sua presença preenchendo o espaço entre eles. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos, tentando manter a compostura. Você já pensou na minha pergunta? Perguntou ele. Sobre o que acontece depois. Pensei muito. Laila respirou fundo. Mas não vejo como poderia funcionar. Nossas vidas são completamente diferentes, Karim. Você volta para seu império nos Emirados. Eu continuo aqui, terminando meu mestrado e trabalhando no hotel. E se houvesse outra possibilidade? Karim pegou uma pasta de couro da mesa e a entregou a Laila. Confusa, ela a abriu e encontrou um documento oficial com o logotipo do Al Fahad Holdings. O que é isso? Estou estabelecendo um escritório permanente no Rio para supervisionar meus investimentos brasileiros. Os olhos dele brilhavam com intensidade. Preciso de alguém para dirigi-lo.
Alguém que entenda ambas as culturas, que fale os idiomas, que possa navegar por esses dois mundos com naturalidade. Laila piscou, atordoada. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria. Karim deu um passo à frente. Profissional e, se você quiser, pessoal. O coração de Laila acelerou. Olhou novamente para o documento, vendo os detalhes do cargo. Diretor de operações para o Brasil, com um salário que fez seus olhos se arregalarem. Karim, eu ainda não terminei meu mestrado. O escritório só abrirá em 4 meses. Tempo suficiente para você concluir seus estudos. Ele sorriu. Na verdade, sua tese sobre relações comerciais entre Brasil e países do Golfo será extremamente relevante para o trabalho. Ela fechou a pasta, sua mente um turbilhão de pensamentos. Preciso pensar. Isso é muito para processar. Entendo. Karim assentiu. Meu voo parte amanhã às 3 da tarde. Estarei no hotel até lá. Naquela noite, Laila mal dormiu. A proposta de Karim representava tudo o que poderia desejar profissionalmente. Um trabalho que valorizava suas habilidades únicas, a oportunidade de aplicar seu conhecimento acadêmico, independência financeira. E pessoalmente, bem, esse era o complicador. Em algum momento durante as últimas semanas, o arrogante empresário árabe que havia gritado no lobby do hotel transformara-se em alguém por quem ela se importava profundamente. Alguém que realmente havia, não como camareira ou tradutora, mas como Laila Mendes, com toda a sua complexidade e potencial. Na manhã seguinte, acordou com uma clareza que não sentia há anos. Sabia exatamente o que precisava fazer. Quando chegou ao hotel, foi direto à suíte presidencial. Karim abriu a porta, já vestido para a viagem, em um terno escuro impecável. Laila, seu rosto se iluminou. Não esperava vê-la tão cedo. Tenho sua resposta. Ela entrou, sentindo uma confiança nova crescendo dentro de si, sobre o que acontece depois. Karim aguardou, seu olhar atento. Aceito a posição profissional, começou ela. Mas quanto ao aspecto pessoal, precisamos ir devagar, conhecer-nos fora do contexto de trabalho, ver se o que sentimos sobrevive ao mundo real. Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Uma resposta sábia e honesta. Exatamente o que esperava de você. Então você concorda? Completamente. Karim se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Mas isso significa que você precisa me visitar nos Emirados, como minha consultora oficial, é claro. Laila sorriu. Claro, estritamente profissional. Absolutamente. Seus olhos traíam o tom sério. E eu precisarei voltar ao Brasil regularmente para supervisionar os investimentos. Naturalmente. Eles se olharam e riram, a tensão finalmente quebrando entre eles. Posso levá-la ao aeroporto? Perguntou ela. Adoraria. 18 meses depois, o sol se punha sobre Dubai, pintando o céu com tons de laranja e rosa que refletiam nos incontáveis arranha-céus de vidro. No terraço de um dos mais altos, Laila observava a cidade que agora considerava sua segunda casa. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa. Depois de concluir seu mestrado com honras, assumira a direção do escritório brasileiro do Al Fahad Holdings. Sob sua liderança, os investimentos do grupo no Brasil haviam expandido significativamente, incluindo agora projetos de conservação na Amazônia e programas educacionais em comunidades carentes. E quanto ao aspecto pessoal, sorriu ao sentir 2 braços fortes envolverem sua cintura por trás. No que está pensando? Perguntou Karim, descansando o queixo em seu ombro. Em como a vida pode mudar em um instante. Ela se virou para encará-lo. Em como um homem furioso e uma camareira que falava árabe nos trouxeram até aqui. Karim sorriu, seus olhos brilhando com o mesmo calor que ela havia descoberto naquele dia explorando o rio. Falando em mudanças, ele pegou sua mão esquerda, onde um delicado anel de noivado brilhava há apenas 3 dias. Decidiu onde será, Rio ou Dubai. Que tal os 2? Sugeriu Laila. Cerimônia tradicional árabe aqui, festa brasileira no Rio.
Uma celebração que reflita quem somos, pessoas de dois mundos. Perfeito. Karim a puxou para mais perto, como você. Beijaram-se sob o céu colorido de Dubai, enquanto o chamado para a oração da noite ecoava suavemente ao fundo. Layla pensou em todas as coincidências, decisões e momentos de coragem que os haviam trazido até ali. De camareira invisível, a diretora respeitada e futura esposa, sua jornada havia sido extraordinária. Mas o mais extraordinário era que nunca precisara escolher entre seus mundos. O brasileiro e o árabe, o acadêmico e o prático, o passado e o futuro. Com Karim, encontrara alguém que compreendia sua dualidade, porque compartilhava dela. O Ribuki, sussurrou ele em seu ouvido. Eu te amo. Eu também te amo, respondeu ela em português. Não importava o idioma. O que sentiam transcendia palavras. O que começara com um copo quebrado e uma intervenção inesperada, transformara-se em uma parceria de iguais, uma ponte entre culturas e um amor que prosperava precisamente por causa, não apesar, de suas diferenças. E quando Layla olhou novamente para o horizonte, viu não apenas o futuro que haviam construído juntos, mas todos os futuros possíveis que se estendiam diante deles. Brilhantes, promissores e gloriosamente compartilhados.